compartilhar essa informação com mais pessoas. Sejam todas muito bem-vindas, muito boa noite, meninas. É sempre uma alegria estar com vocês. Ontem não deu certo, porque não tinha que ser ontem, tinha que ser hoje. E ficar sem energia, sem internet ontem mexeu em toda a minha cotidiana, na minha rotina, mas tudo no tempo certo, né? Que bom que estamos aqui hoje. O projeto Jardineiras da Alma vai seguir no próximo ano, com encontros mensais, às vezes 2 vezes no mês. Eu não quero criar uma agenda fixa, porque às vezes a gente é tocado por uma data. Eu quero manter a programação dos portais, né? 1º de janeiro à noite, 2/2, 3/3, acredito que isso tem uma força numerológica. E o projeto Jardineiras da Alma é literalmente a gente cuidar de dentro do nosso jardim, o nosso grande jardim, o nosso coração, né? O que a gente tem plantado lá, quem está vivendo lá, quem está crescendo lá, o que a gente está fazendo desse campo tão precioso, que é o campo dos nossos afetos, né? Dos nossos sentimentos. E é bem importante a gente lembrar, né? Eu nunca tinha pensado nisso, e quando eu estudava constelação, o professor me deu uma aula para a gente do que é sentimento, do que é emoção, do que é meta-sentimento. Então, a gente, às vezes, vira fantoche na mão de emoções negativas, porque a gente não tem sentimentos definidos. Então, é muito importante a gente entender que sentimentos é o que nos move muito positivamente. Então, o amor é um sentimento, a saudade é um sentimento, a dedicação é um sentimento, a raiva é uma emoção, a alegria é uma emoção, a euforia proposta é uma emoção, a alegria é um sentimento, a alegria ela pode ser genuína, a euforia não, a euforia é uma emoção. E muitos de nós caem em profundos problemas por causa das emoções, né? Lendo a minha prática espiritual do Rei Kai, tem uma frase que diz que o corpo é o centro das forças motrizes, é onde a vida se manifesta. E os sentidos são como 6 rebeldes que vagueiam como a poeira no vento dentro do corpo. Então, entender o que são os sentidos e também as emoções, a gente pode ter um pouco mais de autodomínio para limpar o grande campo da nossa afetuosidade, nosso sentimento, que é o nosso coração. Uma semente de uma emoção negativa pode arruinar a nossa vida e a nossa saúde. Então, quando eu pensei nesse nome, que eu já tinha encontros dessa natureza, mas eu não tinha ainda um nome específico para isso, Jardineiras da Alma veio muito de encontro, eu acredito que todo mundo aqui ou leu ou viu o filme sobre a cabana, né? Tem um grande diálogo dentro da cabana falando sobre o jardim, de como a gente tem que cuidar desse jardim inteiro. Então, sejam todas muito bem-vindas. Mais uma vez, boa noite. Tem gente que ainda vai entrar e também vai ficar gravado, amanhã está no YouTube. E nós estamos no ano de 2025. E esse é um encontro para que a gente acenda as luzes do amor divino em nosso coração. O amor é o maior de todos os sentimentos, né? Tem gente que, eu ouvi muitas vezes essa frase estudando, né? Que Jesus Cristo veio à Terra inaugurar a era do amor. Até então, a humanidade não conhecia o amor. E o amor se fez carne, né? E o verbo e o amor se fizeram carne e habitaram entre nós. Quando a gente pensa na profundidade disso, na vida, em nós, em como a gente pode acender o nosso coração, e todos os anos eu falo isso no Instagram. O que a gente faz realmente, né, no final do ano? A gente prepara a nossa manjedoura para que o amor renasça. O ano nos desgasta de muitas maneiras, tem anos que são muito desafiadores, mas também são anos que criam em nós grandes e profundas habilidades para outras etapas da vida. Eu quero falar, e eu venho falando muito sobre 2025 por ser um ano 9,
um ano que na numerologia encerra um tempo. Então, literalmente, o ano de 2025 é um ano em que muita coisa vai morrer. Então, vamos imaginar que estamos na noite do ano, nos últimos minutos da madrugada, onde está escuro ainda, e no dia 24 ou no dia 25, vamos pensar assim, que é só uma data, ninguém tem certeza exata do dia que Jesus nasceu, isso foi uma convenção. Muitos, inclusive, acreditam que Jesus nasceu em outubro, porque o antigo calendário, antes da reforma do calendário juliano, ele acabava em dezembro. Dezembro, na verdade, era o mês 10. E aí a gente teve a adição de 2 meses, né? Julho e agosto. Julho de Júlio César e depois Augusto e César também quis um mês só para si. E aí o ano passou a ter 12 meses, mas o ano tinha 10 meses, de 1 a 10, ou seja, de 1 a 1. Dezembro era o mês 10, novembro era o mês 9, outubro era o mês 8, setembro era o mês 7. Isso mudou. Mas não importa a data exata, se convencionou dia 24 de dezembro, por causa de uma série de outras festividades, inclusive pagãs, a gente toma essa data e simboliza nesse dia. Não é de bom tom invalidar toda a simbologia que envolve o Natal por conta de uma questão de data. Então, se estamos no mês 9, eu venho falando, Claudinha, querida, muito boa noite, seja bem-vinda. Eu venho falando muito sobre o ano de 2025, sobre o ano 9 e sobre o fim. Então, eu gostaria, antes de tudo, que todos vocês pensassem, esse encontro hoje, ele não só tem dinâmicas com cards agora, ao vivo, como a gente também vai fazer um sorteio para 2 exercícios de metaposição para quem está aqui hoje. Então, eu gostaria que vocês pensassem muito, quem quiser escrever no chat, quem quiser falar algo breve, no máximo 1 minuto para cada uma, de 2025, né? O que para você morreu em 2025? Se a gente está falando de numerologia e de ano 9, o que você viu minguar e você diz assim, gente, isso está acabando? Mas antes da gente chegar nesse exercício, eu gosto muito de trazer livros do Bert para a gente olhar, e esse é um livro muito profundo, chamado Pensamentos a Caminho. Foi um dos últimos livros que eu comprei do Bert, eu já tenho praticamente todos, e ele é um livro de, literalmente, pensamentos, né? E esse texto chama-se Morrer. Todo ser vivo morre enquanto vive. Ele pode viver porque em diversos níveis algo morre nele. Um animal só sobrevive porque come a planta, que assim morre. E outro animal só sobrevive, se mata e devora aquele. Também em nós, para que a vida continue, algo precisa estar sempre morrendo. Um conceito, uma ilusão, um sentimento, uma emoção, uma indecisão, muitas coisas podem morrer. O que veio antes serve de lugar ao que veio depois. A infância, a juventude, da infância à juventude. A juventude morre para uma união estável, um casamento, para a paternidade, para a maternidade. Aí nasce a responsabilidade recorrente. A responsabilidade cessa quando os pais conferem independência aos filhos. E aí, para nós, mães de filhos adultos, já cessamos nossas responsabilidades essenciais para com os adultos, para que eles possam tomar sua própria responsabilidade sobre si. A responsabilidade cessa quando os pais conferem independência aos filhos. Finalmente, nossa vida cede lugar à morte ao que talvez aguarde depois dela. Jesus, na Bíblia, reuniu isso numa parábola. Se o grão de trigo não morre, ele não dá fruto. Por conseguinte, morrer pertence, desde o início, à vida. É um pressuposto da vida, uma parte dela. Por isso, só pode viver aquele que aceita morrer e que finalmente morre em algum nível.
eu gostaria que vocês olhassem para 10 anos atrás, estamos no ano de 2025, quem vocês eram em dezembro de 2015, percebam quantas coisas morreram para que quem vocês são hoje tenha nascido. Para quem entende e vive isso, a morte é apenas a continuação de morrer e, simultaneamente, uma continuação da vida. Não, talvez a própria vida, mas a vida que se renova a cada morte, porque morre e também pertence. Esse texto sempre me chamou muito a atenção desde a primeira vez que eu li, e por isso eu trouxe para vocês. Então, eu gostaria de ouvir duas coisas de cada uma. Quem não quiser falar, pode escrever no chat quem você era 10 anos atrás, o que morreu em você para que você hoje esteja onde você está vendo que você vive. Eu vou começar falando por mim. Em 2015 eu estava na estética, trabalhando dia e noite. Em 2015 eu ainda estava numa sala lá no São Jorge, bairro que a Breito conhece bem, morei muitos anos no São Jorge. E eu atendia todos os dias, de 2 da tarde a mais ou menos 9 da noite, micropigmentação, olhos, lábios, sobrancelha, reconstrução de areola mamária. Sou uma especialista nisso ainda. Dei aula durante muitos anos. Em 2015, eu já tinha uma caminhada de 7 anos na micropigmentação, e foi justamente onde eu dei a guinada para começar a dar aula. Então, percebam, eu era até então uma prestadora de serviço que estava começando a morrer nesse sentido para surgir a instrutora. Percebam bem o que os trouxe até aqui. Tudo isso deu lugar ao que eu sou hoje, né? A Raíssa está falando aqui, ó. Eu estava na faculdade, era uma garota de 23 anos mimada e cheia de crenças limitantes. Com certeza, essa menina mimada morreu e deu lugar a uma mulher que hoje tem outros projetos profissionais, tem outro olhar para si mesma e tem se redescoberto em muitos níveis. Quem mais pode falar algo sobre si, sobre o que morreu e sobre quem nasceu? O que nasceu a partir disso, né? Pode falar, Cláudia. Em 2015, eu tive o processo lá da depressão, né, e o burnout no banco, né, foi onde, hoje, ele não me pertence mais, o banco, o ciclo se fechou, e eu passei a empreender com mulheres, sabe? Então, foi, assim, uma virada de chave muito grande na minha vida. Então, a gente pode dizer que você morreu em 2015, a Cláudia bancária morreu, sim, e nasceu a Cláudia mais livre e empreendedora. Sim. Perfeito. É importante que a gente note o nosso caminhar. É muito comum, quando eu acompanho pessoas, as pessoas acharem que elas não estão saindo do lugar. E se mover, gente, é passo a passo, não é correria. Eu também iniciei na faculdade de enfermagem, Eliane falando. Iniciei na faculdade de enfermagem, era auxiliar e técnica, estava iniciando a minha carreira. Ao mesmo tempo que eu fazia faculdade, eu vivia numa correria danada, pois cuidava da minha mãe, que fazia hemodiálise. E eu era uma adolescente, e passei a ter responsabilidades. Sim, quando os pais adoecem, a gente está ao redor, geralmente a gente arca com um tipo de responsabilidade nesse sentido, e literalmente a técnica, aos poucos, foi morrendo para dar lugar a uma enfermeira, uma gestora, né, de dentro do setor da saúde. E é sempre bom que a gente olhe para essas nossas partes. Quem aqui ainda não viveu, eu aconselho muito fazer uma constelação biográfica, que a gente olhe os setênios da nossa vida, partes nossas, e o que cada uma parte dessa traz. É impressionante, é uma constelação muito reveladora, inclusive ela norteia para nós coisas que a gente ainda precisa cuidar e curar em nós. Quando eu fiz essa constelação, eu fiquei estupefata com a criança que eu fui dos 7 aos 14 anos, e quanta coisa ainda tinha para cuidar naquele pedaço da minha vida, naquele pedaço da minha história. Alguém mais quer compartilhar algum outro movimento? Está todo mundo quietinha, está todo mundo assim hoje. Estou até estranhando vocês geralmente não são assim.
Ó, eu quero começar a nossa, a nossa meditação para que a gente possa, eu vou até igualar aqui a tela, para que a Gi, eu gente quero falar, possa... desculpa. Ah, pode falar, Bridinha. Eu estava escrevendo, mas eu não consegui escrever. Gi, 2015, quero falar assim rapidinho. 2015 foi uma crise muito grande no meu país, né? Uhum. E eu, assim, não me lembro que foi o que morreu. Era muito triste tudo que a gente estava vivendo. Mas eu sinto que não foi que morreu, acho que nasceu aquela Brady forte e poderosa, que eu tive que tomar uma decisão na hora, né, para sair do meu país. Deixa eu levantar aqui a câmera. E eu sinto que eu não me lembro assim o que morreu. Eu sei que teve um renascimento, assim, uma força muito grande pelos meus filhos, pela vida que a gente estava levando, né? E eu só me lembro desse assim, eu tô procurando o que foi que morreu. Eu não estou sentindo o que morreu, eu estou vendo assim que nasceu, não sei, eu tive coragem, né, de deixar meu país, pegar meus filhos e ir embora. Foi um momento muito difícil, 2015, 2016, né, 2016 que eu cheguei aqui no Brasil. Uhum. E eu estou tratando de se fazer uma memória, assim, lembrar o que é que aconteceu e o que foi que morreu e Você não trazer sei qual esses seria a dados. palavra. 2015 foi quando você tomou a decisão. Oi? Morreu o apego a um país que estava sendo massacrado. Você perdeu a sua nacionalidade. Sim, E isso morreu, esse apego. sim. E aí, Foi uma decisão forte, mas em 2016, olha como estou é escutando. incrível isso, de Eu não, 9 anos. 16 para cá, são 9 anos exatos. Então, em sim, 2015, morre o apego à pátria devido a uma condição política, e aí sim, você inata a lei de imigrante, sim, que vem para outro país para construir sua história, para construir sua vida. E se você vê sim, o seu caminho nesses 9 anos, e esse sim, ano, se você observar um aham, pouco mais profundamente, inclusive, teve sim. uma série de mortes dentro do seu trabalho para você reassumir de outra forma. Muitas, muitas. Esse ano, para mim, foi uma série de mortes, em todo sentido. Exato, Todo sentido. exato. Para E você coisa que ver eu tenho como que te esses contar que ciclos, não, tu nem sabe ainda, porque... todos esses ciclos, eles são muito profundos. E a gente Sim, vai vivendo e vai contando sem parar para analisar a partir desta ótica. E é importante você veja que a partir de uma dor morre uma emoção, que o apego não deixa de ser uma emoção, e nasce uma imigrante, uma mulher que olha para fora, sim, buscando uma nova vida, uma nova etapa, que tem sido de sucesso em sim. todos os sentidos com a vida para cá, né? Não, Então, estou toda arrepiada, porque quando a gente morre, assim, parece que morre até o medo de tomar uhum, decisões, por causa que a gente não sabe se vai dar certo ou não, que a gente não se enxerga, né? O poder que a uhum, gente tem, e às vezes tem que passar muita coisa, morrer, passar aquele terremoto, aquela situação, né? Para a sim, gente se enxergar de novo e falar, eu posso, entendeu? sim, Que é praticamente o que aconteceu de uns 3, 4 meses para cá. Então, eu estou me reerguendo de novo, até uhum, muitas situações que eu estou passando até agora, mas eu tenho fé que vai dar tudo certo. Já deu. já. A Bom, é isso vida que eu queria falar sobre é um constante muita coisa. movimento. Uhum. A vida está sempre em Sim, movimento, né? A mutabilidade é a essência da vida, tudo muda o tempo todo. E quando a gente deixa morrer o apego a tudo, ao lugar, à casa, a uma série de coisas que prendem, inclusive arruinam sim, vidas, a gente pode ir para um lugar melhor, que foi exatamente o que aconteceu sim. com você, A né? filhos.
em filhos, o primeiro que eu perdi foi minha família. Assim, perdi não, né? Minha E estabilidade, você meu teve que país. se afastar, né? Sim, Você teve e que se aí afastar. depois foi meu filho mais velho, e depois foi a Cristina, e Uhum. agora o Osman também. Então, uma série de coisas assim, incríveis, mas eu tenho fé que tem que ser assim mesmo, para Uhum. meu crescimento espiritual, mental e deles também. Uhum. Deixa eu colocar Inclusive, aqui. meu crescimento inclusive meu crescimento assim como empreendedora, entendeu? Que às vezes a gente não entende por que acontecem as coisas, mas depois no percorrer do tempo você vê por que acontece, né? E quando a gente tem uma mulher, eu sou Uhum. uma mulher de muita fé, aí você se deixa levar pelos acontecimentos. Eu aprendi depois que eu vim aqui no Brasil que as coisas são como tem que ser e não como eu quero. Então é por alguma Uhum. coisa. Então eu não me senti abalada, me senti confiante, porque eu já dei o primeiro passo de estar aqui no Brasil e eu tenho fé de que tenho algum propósito. E é só isso. E se o propósito de Deus é eu passar por ainda muita coisa ainda para me curar, para eu crescer em todo sentido, então eu fico na fé que tudo vai dar certo. Uhum. Vai mesmo. Perfeito, Breidinha. Vocês estão vendo o segundo vídeo que eu abri aí, com 2 totens e 2 cactos? Todo mundo está vendo? Sim, eu estou vendo. Estou vendo aqui. Todo mundo viu? Escolham um totem, o verde ou o branco, por favor. Mas temos que falar? Pode falar, pode escrever, não precisa falar, enfim, Tá. o que fizer sentido para cada um. Só escolher um dos totens, ok? E aí eu vou começar pelo totem verde. Quem escolheu o totem verde, porque eu faço as dinâmicas veladas, né? E para a gente começar o tom têmico desse encontro, quem escolheu o totem verde ainda precisa muito olhar para as questões da família materna. E o card das constelações que saiu, depois eu vou pôr lá no grupo, está escrito: você não precisa depender do outro para ser feliz. Permita-se tratar de suas próprias feridas, cuidar-se e dar amor a você mesma. Ame-se. Muitas vezes, por termos mamães dodóis, adoecidas de muitos níveis, a gente se nega tentando salvar nossa mãe, ou nossa avó, ou nossa tia, olhando para o sistema materno. Então, você que escolheu o totem verde, por favor, nós vamos fazer dentro da nossa meditação guiada, um exercício também, e a gente precisa olhar para a mãe com a verdadeira grandeza dela, deixando com ela apenas o que é dela e cuidando de nós, porque essa é a nossa maior responsabilidade da vida adulta. Quem escolheu o totem branco, vamos olhar para a família do papai, especialmente para o papai, vovô paterno. Permita-se mergulhar no que você ainda não conhece sobre você mesmo. Às vezes a gente olha tanto para alguém grande e a gente esquece de conhecer a nós mesmos. Às vezes a gente fica com uma profunda curiosidade na vida de alguém da nossa família ou em fatos da nossa família e a gente esquece de conhecer a nós mesmos. Então, neste final de ano, talvez seja o grande recado aqui sistêmico, embora a gente vai ter outro exercício com cards. Quem escolheu o totem verde, por favor, deixa morrer a necessidade de ajudar a mãe. Se ela pedir, de acordo com o que você conseguir, sim.
Saindo do seu lugar de filho, não. Quem escolheu o totem branco deixa de olhar para o papai, para o vovô e para essas histórias todas da família com curiosidade. Olha para dentro e permita-se mergulhar em você. Mergulhar em nós, gente, é nos estudar, é autoconhecimento, é curso, é vivência, é mentoria, é constelação, é terapia prânica e tudo quanto pode nos melhorar como pessoas para que a gente não fique olhando para fora. E está escrito ali, né? Para quem tirou o totem verde, ame-se. E no totem branco, não, você ainda não conhece sobre você mesmo, ou seja, olhe para si. Para de olhar para fora, para de olhar para trás, para de olhar para quem é grande, toma seu lugar na vida. Isso é um grande recado para um ano 9, talvez seja uma grande... A gente realmente deve deixar morrer a necessidade de olhar tanto para o pai ou querer conhecer além do que é permitido na família do pai. E deixar de querer salvar a nossa mamãe. Agora, vamos começar de errado minha mãe ligar e eu não poder... Deixa eu ler direito. Não, Raíssa, não é errado sua mãe ligar e você não poder atender e não atender, ou você não querer atender naquela hora, tá? O que a gente tem que entender é que essa comunicação via telefone, isso deixa muita gente confusa. Eu posso bloquear a minha irmã que está me perturbando, eu posso bloquear meu primo que enche o saco, eu posso sair do grupo da família. Nossa, minha mãe, eu estou morando a 1 milhão de quilômetros de distância da minha mãe me perturba todo dia. Nós temos o direito de não falar naquela hora, de não querer contato. Primo não é parente. Parente é pai e mãe, quando a gente está adulto, avô, avó, tio e tia. Primo é filho da nossa tia. Ele não entra na linha sistêmica. Muita gente tem tido muito problema com isso. Quando nós somos adultos, a gente tem o direito de falar sim e falar não, quando é devido. E quando se fala de pai e mãe, honrar não é obedecer. Honrar é levar a vida adiante, fazer o melhor dela. Obediência é para as crianças. Então, eu digo para vocês com todas as letras, às vezes a gente só se cura ficando muito longe, mantendo afastamento, inclusive, às vezes é necessário cortar a comunicação verbal, para que a gente fique longe. A gente não se cura no lugar que a gente se machucou, gente. A gente sofre acidente de carro, a gente fica na estrada para se curar? Não, a gente tem que ir para o hospital. Então, às vezes, o clã familiar, ele é tão adoecido que ficar lá, a gente não consegue sair daquilo. É muito pesado. Então, às vezes, a gente tem que, inclusive, bloquear, quem quer que seja, para que a gente tenha autodomínio. A autodomínio é quando a gente é adulto, a gente diz, essa casa, esse telefone, esse carro, esse lugar, esse trabalho, essa fala, essa minha opinião é minha. E eu não posso abrir mão disso. E eu honro a vida, sim, respeito todo mundo, mas não admito que ninguém me desrespeite. Isso é um limite bem interessante da gente pensar. Pode falar, Raíssa. Boa noite. É que assim, tudo fez sentido para mim quando eu escolhi o verde agora, que saiu a cura com a mãe. É que eu já constelei tantas vezes e apareceu ela, inclusive com você, e eu tenho tentado melhorar isso em mim, né? Porque ontem eu fiz uma sessão de reiki e aí apareceu que eu precisava melhorar o meu equilíbrio emocional e curar minha relação com a mãe. Aí eu pensei assim, poxa, mas eu achei que eu já tivesse curado isso, a gente está há tanto tempo tentando trabalhar isso na terapia e nas sessões, e aí hoje ela me ligou, eu entendi. Eu não senti vontade de atender ela, e depois eu fiquei sentindo uma culpa assim enorme, meu Deus, e se ela morrer, ela é minha mãe, mas eu não queria atender, eu não queria falar. E aí agora à noite você vem e me apresenta a pedra verde, né? E aí por isso a pergunta. Sim, um dos lugares mais difíceis de se estar na vida é querendo salvar a mãe. Sábado eu fiz um círculo de constelação presencial e uma mulher foi com uma criança no carrinho. E eu sempre dou essa imagem, eu sempre dou essa cena, e nesse dia foi maravilhoso porque o exemplo estava lá. Então a mulher estava sentada, geralmente quem tem criança
quem é mãe sabe disso, geralmente a gente carrega a bolsa do lado esquerdo para ficar com o braço direito livre, porque a mão, quem é destra, né? Para ficar com a mão destra a serviço da criança. Então, a cangalha vem do lado esquerdo e a criança vem aqui do lado direito, né? E ela colocou o carrinho do lado direito dela e ela estava aqui, e a gente, quando é mãe, a gente fica parada, né? Ou a gente está em pé assim, ou a gente está sentado e está balangando a criança, né? Ninando a criança de alguma forma. E ela, com o carrinho, ela balançava, assim, né? E chegou um momento que tivemos uma constelação totalmente ligada à mãe, e a representante da mãe se emocionou muito, muito, muito. Era um grande amor interrompido entre uma mãe e um filho. E quando eu terminei, eu sempre gosto de fazer uma explanação, eu falei, quando a gente respeita a mãe, a gente não tira ela do lugar. Eu falei, imagina essa criança nesse carrinho levantar e querer colocar a mãe dentro do carrinho para ela embalar a mãe. Isso é uma profunda desordem, essa criança não vai dar conta, é um sacrifício muito grande. Agora, uma mulher de 80 quilos sentada balançando uma criança de 10 quilos, tá legal, tá certo, ela dá conta. Se tiver uma tempestade, ela vai dar conta de cobrir aquele carrinho com plástico, ela vai tirar o próprio vestido, vai jogar em cima, ela vai colocar a criança dentro da roupa dela, ela vai dar conta. A nossa ilusão e o nosso profundo amor em desordem faz com que a gente acredite que aquela mãe está precisando da gente. Agora imagina a gente beber dentro de um carrinho, uma mulher que está com uma dor, uma doença, que está com a perna quebrada, e a gente dentro do carrinho achar que a gente vai ajudar essa mulher. Olha que loucura, gente. É uma tremenda insanidade. A ajuda, tem um outro livro que eu vivo com ele na mão, eu digo que são os meus 2 cajados, a ordem do amor e as ordens da ajuda. A ajuda só é bem-vinda se for solicitada. Tem filho que acredita que tem que parar a sua vida, porque a mãe fala, não, eu tenho que ir lá, ela é minha mãe, e tem uma profunda culpa nisso. Uma profunda culpa, porque existe, principalmente em nós latinos, uma relação com a mãe muito doida, onde a gente acredita que se a gente não fizer tudo pela nossa mãe, tudo, inclusive tomar o lugar do nosso pai, a gente é errado, a gente é pecador. E aí pecado vai gerar culpa. O que é culpa? Uma dor, porque eu não me enquadrei naquilo. Arrependimento é diferente de culpa. Arrependimento, ele vem de uma consciência. Eu fiz errado em molhar essa caixa. Isso é papel, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Nunca mais eu farei isso. Nunca mais eu vou prejudicar essa caixa molhando essa caixa. Eu me arrependo de ter feito. Eu tomei uma consciência de que esse meu ato prejudicou esse objeto, de alguma maneira me prejudicou alguém. Culpa é quando simplesmente todo mundo bebe água no copo transparente e eu gosto de copo azul. Tipo, meu Deus, como que eu sou ruim que eu não gosto de copo transparente? Qual é a lógica disso? Nenhuma. Quando uma mãe... Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês, tá? Depois, eu já postei algumas vezes, mas depois eu vou postar de novo. As últimas mensagens que eu troquei com a minha mãe foi literalmente, mãe, não aceito mais que você me desrespeite. Eu vou bloquear você, porque já chega. Eu não tenho conta de curar suas feridas. Eu entrego você na mão de Nossa Senhora, porque ela é mãe de todos, ela vai dar conta. E falar isso não com arrogância, Raíssa, às vezes é necessário, é falar com profundo respeito. Porque a pessoa, às vezes, a mãe que está invasiva naquele momento, porque está adoecida, porque não dá conta, ela mesma não dá conta de olhar seus próprios problemas e quer que alguém alivie aquilo, que nenhum filho pode resolver nada para a mãe. A gente, às vezes, se sacrifica muito para aliviar a mãe. Resolver, a gente não resolve. E se ela não pediu, em algum momento, ela vai usar de toda a sua autoridade e dizer, saia daqui porque eu não te pedi nada. Preto, porque é a história da gente. Nós todos somos muito parecidos. Inclusive, nesse campo, nós temos um sistema nesse grupo. Nós temos um pequeno sistema. Uns chegam, outros saem, né? Tem gente que está aqui já desde que eu abri esse grupo, vai fazer 3 anos. Quando a gente oferta ajuda, que não é ajuda, é sacrifício.
A gente se machuca em algum nível, ou se priva, ou se estrangula, ou se contorce, ou se cerca de alguma coisa para ajudar a nossa mãe. Nós não estamos honrando nada nem ninguém, nós estamos fora do nosso lugar na vida. E a hora que ela disser assim, sai daqui que eu não te pedi ajuda nenhuma, você não pode fazer porreta nenhuma por mim, porque em algum momento a mãe diz, ela está com toda a razão. Eu tive que observar que todas as vezes que eu fiz algum tipo de sacrifício pela minha mãe e depois ela me escorraçou, ela estava com a razão. Porque eu não tinha que ter feito aquilo. Porque ela não pediu. Ela era grande. Ela tinha direito de dizer, eu preciso disso, você pode me ajudar? E eu tinha o direito de dizer, não, mãe, não consigo. Mas isso não foi feito. Quando a gente, raiz, não raiz para todos, né, na verdade, respondendo a raiz, isso são pequenos atos. O que você fez de não atender o telefone, porque você não estava bem para isso, porque você não estava num bom dia, ou porque você estava no trabalho. É um passinho que a gente dá para dizer assim, sabe, mãe, eu sou uma adulta, eu tenho as minhas próprias escolhas, eu honro sim a vida, fazendo o melhor por mim, dando minha vida adiante, e eu respeito, inclusive, o fato de que você não quer nenhuma mudança. E respeitar ela não vai mudar é a grande honra e o grande respeito que um filho pode dar aos pais. Inclusive, essa semana eu fiz um atendimento muito delicado mesmo, de uma mulher onde pai e mãe são adictos, viciados em drogas pesadas. Já traficaram, já fizeram muita coisa. E ela e os irmãos se uniram porque acreditavam que eles iam tirar os pais do vício. Conclusão, todo mundo doente. Doenças digestivas, especialmente, porque isso é um tipo de abuso. Toda vez que a gente é abusado, gente, a gente vai ter algum problema digestivo. A gente não consegue digerir isso. A gente não consegue engolir um abuso. Todos com problemas digestivos. E um dos irmãos com suspeita de câncer no estômago. Será que a gente pode evitar isso? Podemos, ficando no nosso lugar na vida. Estar no nosso lugar é uma grande coisa. E eu volto a dizer, né, o tema desse Jardineiras da Alma de hoje é acendendo as luzes do amor divino no nosso coração. O amor divino fala de uma profunda ordem. Tudo que Deus fez tem uma ordem. E Jesus Cristo, como eu falei lá no início, né, veio ao mundo inaugurar a era do amor. Amar é estar na ordem. Quando eu respeito o lugar da minha mãe e o destino dela. E quando eu estou falando de destino, a gente tem mães com um destino muito pesado, tá? E eu sempre falo isso nos nossos encontros, e você sempre fala, nós convivemos com pessoas, ou temos várias pessoas na nossa família, com sérias doenças psiquiátricas não tratadas, não diagnosticadas, e a gente passa a rotular essa pessoa, porque não tem um diagnóstico, ela é doida, ela é agressiva, ela é ladra, ela é caloteira, ela é piranha, ela é bandida, ela é golpista, a gente vai rotulando. Mas no fundo disso tudo, que gera muitas vezes muito desse comportamento, além das questões sistêmicas profundas, que eu não vou entrar nessa seara, mas doenças psiquiátricas. Isso é uma realidade. É uma realidade, às vezes, dura e difícil. E às vezes eu atendo uma pessoa que o centro da vida da família é uma pessoa, que é uma pessoa que cria um problema. Ela está sempre endividada, ela está sempre
zoada, ela bate carros, e a pessoa vai me falando, eu digo, nunca ninguém percebeu que essa pessoa tem uma doença psiquiátrica, que isso não é normal, a pessoa, meu Deus, será que essa pessoa tem um problema seríssimo, é doente nesse nível, ninguém nunca percebeu? Eu digo, sim, é muito provável que isso seja uma realidade. Então, quanto mais a gente respeita o destino, gente, dos nossos pais, e o destino da nossa mãe, esse card aqui veio assim, você não precisa depender do outro para ser feliz. Muitos filhos condicionam sua felicidade, suas realizações, na medida da felicidade das realizações da mãe. Então, minha mãe não é feliz. Nossa, que culpa horrível eu tenho. Como eu posso? Eu sou tão horrível. Como eu sorrio, como eu viajo, como eu tenho prazer na cama, que é um assunto amplo demais no feminino. Como que eu tenho um relacionamento feliz, prazer na cama, como eu tenho dinheiro, como eu tenho beleza, como tem gente que trabalha para se enfeiar de muitas maneiras. Porque está condicionado à mãe. O card é claro, você não precisa depender do outro para ser feliz. Respeito total ao destino da mãe. Permita-se tratar de suas próprias feridas. Olha que profundo. Exatamente, tem mãe que não é que ela não quer, ela nem sabe, Breide? Permita-se tratar de suas próprias feridas, cuidar-se e dar amor a você mesmo. Tem um outro ponto, gente, muito profundo, já vou te deixar falar, Raíssa, que é a gente ainda procurar o amor da mãe. O card aqui é claro. Dar amor a você mesma, ame-se. Ninguém pode fazer por nós o que a gente deseja. A Brenda escreveu que ou simplesmente a mãe não quer ser feliz e aos filhos e faz a vida um inferno. Por isso a distância sadia muitas vezes é a grande solução. A distância sadia é a grande solução. Eu saí da casa dos meus pais aos 16 anos e fui para Manaus. Eu fiz 24 anos em Manaus. Meu aniversário de 24 anos eu já passei em Manaus. Eu saí de Manaus com 45. Eu passei 21 anos lá. 3 ciclos de 7 anos para cicatrizar um monte de coisa, gente. Nada é do dia para a noite. Nada. E quanto mais a gente se ama, mas a minha mãe não me deu o amor que eu gostaria de receber. Ela não tem. Não tem. Muitas pessoas não têm esse amor que a gente acredita que quando uma mulher bota um filho no mundo, vai nascer uma cauda de Charlene nela e ela vai virar uma amante, uma dedicada protetora, praticamente uma Nossa Senhora do Desterro, capaz de migrar para qualquer lugar para salvar aquele ser humano. Não é assim que a banda toca. As pessoas são comuns, normais, têm erros, defeitos, dores, né? Falhas terríveis, e a gente tem que levar isso em consideração. Pode falar, Raíssa. Eu senti isso recentemente, estando num salão de beleza. Eu fui fazer limpeza de pele, um tratamento geral com o meu corpo e as unhas, né? E aí eu pensei assim, do nada, foi automático. Meu Deus, a minha mãe tá a essa hora num sol quente trabalhando e eu tô aqui nesse salão. Como se eu não fosse merecedora, sendo que um dinheiro que é justo, que é meu e que eu trabalho para isso, né? Eu estudo para isso. Sim. Então é muito complicado você limpar isso, porque talvez seja profundo. Eu estou tentando tanto, mas eu senti recentemente. Esse é um caminho, tá, Raíssa? Nunca é do dia para a noite. Muita gente vende as constelações como grandes milagres, e elas não são. Elas trazem uma profunda consciência, mostram para a gente uma realidade que até então a gente não teve acesso, mas tem um trabalho interno a ser feito. E eu acredito muito, né? Não só nesse projeto, como outros projetos que eu tenho no individual com as pessoas, os acompanhamentos, os programas de mentorias, não só para clientes, mas também para outros consteladores, porque não é do dia para a noite. A gente não vai... E outra, tem um ponto central disso tudo, a gente não vai curar tudo que tem em nós. Somos humanos falhos, doentes ou adoecidos em algum nível, buscando resolver isso. Tem outras coisas que já se resolveram, outras que a gente ainda não consegue nem olhar,
nós estamos em processo, daqui um pedaço da estrada. Então, quando a gente olha o seu pensamento, eu estou aqui num salão, que bosta de pessoa sou eu, que a minha mãezinha, precisando tanto de ajuda, está naquele sol, aquele caminho, essa vida, esse destino, esse pedaço da jornada, e as condições em que lá estão, são o que ela dá conta. Se você hoje virar milionária e for lá e querer tirar sua mãe de lá, e colocar ela numa mansão, colocar 5 empregados para ela, ela vai ficar com raiva de você. Porque não foi o que ela quis ou produziu externo. Os resultados da nossa de como estamos dentro. Como eu costumo dizer, a meditação que a gente faz no Despertar Terapia, meditação dos corações gêmeos. Eu vou até colocar o link aqui para vocês, é bem interessante. Mestre Showa. E os corações gêmeos são chácara cardíaco e chácara da coroa. Tanto que tem uma hora que a gente faz uma ativação desses 2 chakras. E é muito interessante. Esses 2 pontos, os pontos onde a gente vai se realmente equilibrar, para a gente não ficar à mercê das emoções, só. A gente vai trabalhar sentimento e clareza, recepção direta do alto. Quando a gente entende que todo mundo está onde deve estar, com as condições que deve ter, e tem todas as ferramentas para melhorar, a gente sai de uma série de acusações, teologias, filosofias, pensamentos partidários, a gente sai disso. Porque todo mundo está onde deve estar, com os recursos necessários para evoluir. Tudo é individual, no coletivo a gente alucina, e no individual a gente ilumina. É no individual que eu traço uma nova rota para a minha vida, e conforme eu vou impostando nas outras pessoas que eu conheço, eu vou transmitindo isso. Então, a gente não só se ilumina no sentido de clareza, como a gente leva essa clareza para outras pessoas. Todos nós aqui, em algum nível, fazemos isso. Uns já caminharam um pouquinho mais, já passaram por mais processos, outros estão no caminho. Todos, e deixar com o destino da mãe com a mãe é um ato de amor, inclusive a ela. E eu demorei para entender isso. Como que vive feliz sabendo que a mãe foi estuprada? Como que vive feliz sabendo que a mãe apanhou do pai? Como vive feliz sabendo que a mãe nunca fez uma viagem bacana, nunca entrou, nunca pisou em determinados lugares, que a mãe nunca recebeu tanto por um trabalho? Quanta arrogância nossa, né, em querer determinar o destino da mãe da gente, quem deu sim a vida da gente. Eu sempre digo e repito que tem sempre gente nova por aqui, né? A mãe dá o sim ao nosso pai, dá sim a uma semente dele, dá sim a gestação, dá sim um risco de morte no parto, dá sim a nos criar, ou não. Se ela não for muito legal, ela vai arrumar alguém para fazer isso por ela. E se ela nos criar, ela pode dar o último e mais valioso sim, que é o sim para a gente tomar o nosso pai, para a gente ir na direção do nosso pai. Então, a gente não pode ter arrogância em relação a querer mudar o destino dessa mulher. É querer mudar também quem somos, num nível a acusar o divino e a grande engenharia da vida de que algo está errado. Ah, mas isso não é, de alguma forma, uma comodidade? Não, aceitação não é comodidade. Aceitação é dizer sim à vida como ela de fato é. E não só isso, olhar para a mãe e para a avó, porque sempre que eu olho para a mãe e para a avó, um dos grandes encontros sistêmicos que eu tive foi com minha avó materna, um grande ícone na minha vida. Minha avó sonhou comigo antes de eu nascer. E a minha mãe estava grávida, escondendo a gravidez, e um dia também chegou do trabalho, minha mãe grávida, já desesperada, pensando em me tirar, que isso era uma coisa muito comum, nos anos 70, 80, as pessoas, não quero não, vamos ali rapidinho numa clínica, vamos resolver isso. E o meu pai noivo, e não posso casar com você, eu tenho um compromisso com Zuleika, e aí minha mãe entrou em casa, minha avó estava fazendo um café, parou e olhou para ela e falou assim, você está mentindo para mim, você está grávida de uma menina, você está pensando em tirar essa garota, você não vai fazer isso. Minha mãe desmoronou
Falou, é verdade, mãe. Ela falou, você não vai fazer isso. Minha neta está vindo, eu já vi a cara dela, você não vai fazer isso. Então, a minha avó, ela foi a primeira pessoa que me enxergou, antes mesmo da minha mãe falar que eu existia. Ela foi a primeira pessoa que falou, aqui tem um lugar para você. E a avó materna, e a gente teve dentro da nossa avó materna, né? No ovócito que estava dentro da nossa mãe quando ela estava sendo feita. E quando eu comecei no movimento sistêmico, eu comecei a entender que todas as vezes que eu agredi verbalmente a minha mãe, e que isso também não era fácil entre nós, que a gente teve grandes, homéricas brigas, e depois a gente entendeu o porquê, como estava triangulada a minha relação, eu, minha mãe e meu pai, e o quanto eu estava emaranhada com essa noiva que era a noiva do meu pai. Minha mãe não me via como filha, mas como uma rival. Eu vi o quanto de respeito eu tive com a minha avó, o como eu ofendia a filha da minha avó. E sair desses lugares e aceitar. E minha avó teve uma vida muito pobre, muito difícil, muita escassez. O como observar, o como a vida deu certo a partir das mudanças que a minha avó fez na vida dela, que resultaram em mudanças na vida da minha mãe e que deram lugar a todas as mudanças e o destino que se abriu para mim. Então, eu devo honra fazendo o quê? Cara, vocês foram muito foda. Vocês aguentaram uma barra que eu não faço ideia. Mas tudo isso está aqui. E aonde eu vou também por vocês. Você começa a perceber, estou falando com a Raíssa, porque a Raíssa trouxe esse tema, né? Que daqui a pouco eu vou falar do que a gente veio falar. Mas tem hora que o evento, ele toma a sua própria força. Como que a gente sai da culpa de, olha, eu estou fazendo isso, minha mãe não fez, minha avó não fez, para o caramba, olha o que vocês fizeram, meu Deus, eu não daria conta. Como vocês são gigantes, vocês são gigantescas. E olha o que é possível agora, a partir do que vocês botaram. E aí nasce uma gratidão absurda, porque naquele tempo, naquelas condições com que elas tinham, elas fizeram muito, mas muito. E isso reflete diretamente na nossa vida. Esse movimento de gratidão é o oposto da culpa. A gratidão também é um sentimento. A culpa é uma emoção que te toma negativamente. Então, é muito importante que a gente olhe para isso por esse aspecto. Tomar a mãe e, na sequência, o pai. Ai, tadinho do meu pai. Que tadinho do meu pai? Foi o homem que minha mãe selecionou para tomar uma semente. A mulher sempre escolhe, gente. A mulher, ela é a rainha da vida. A mulher escolhe o homem, escolhe a semente e escolhe correr o risco de morte para trazer almas ao mundo. A porta do céu para a terra é o útero de uma mulher. Quando a gente começa a pensar nisso, não tem outra maneira de chegar aqui nesse planeta. Tem que haver uma comoção da vida, e esse casal tem que se encontrar. Eu sempre brinco com a minha filha Pilar, né? Eu estava no Rio de Janeiro, meu marido em Teresina. O que a vida teve que fazer, que tantas engrenagens ela teve que girar, que tanta gente que ela teve que botar nesse meio, para que um dia olhasse para a Ricardo e dissesse assim, eu quero ter uma filha sua. Porque só podia chegar a Pilar a partir de um óvulo meu e uma semente de Ricardo Nunes. Quando a gente começa a pensar na grandeza disso tudo, no que moveu as nossas mães para que elas olhassem para os nossos pais, e a partir disso, elas dessem um sim para a nossa vida, mano, que coisa mais especial. Que coisa mais linda, quanta gratidão eu devo a essa galera. Ah, eu estou olhando aqui para os pais essenciais. Eu não estou olhando para as pessoas. Eu não estou olhando aqui falando sobre isso para o Jorge Mendes, para a Lucilena. Eu estou olhando para o meu pai e para a minha mãe. O meu pai é o homem que deu a semente. E eu sinto meu pai nitidamente em várias coisas. Eu tenho meu pai muito forte comigo. E minha mãe em vários sentidos. Então, quando eu falo isso, eu estou falando dos meus pais. Meu pai era um homem profundamente problemático. Meu pai foi aposentado por loucura. Meu pai era um paciente psiquiátrico. Meu pai era um homem que começou a tomar remédios controlados com 28 anos. Meu pai matou pessoas.
Esse é o homem. E eu não devo julgá-lo, porque os meus defeitos, os meus erros, as minhas falhas são só diferentes. Mas se o copo estava cheio lá, ele está cheio aqui também. De outra composição, mas está cheio. E de vocês também. Minha mãe era uma pessoa extremamente ciumenta, descontrolada, gastadeira, consumista, dificílima de lidar. Não tinha amigos, porque ela criava confusão, fofoca. Essa é a mulher, Lucilena. A minha mãe era perfeita e deixou comigo todas as ferramentas necessárias para que eu estivesse aqui, inclusive agora com vocês. Saber essa divisão. E isso talvez encaixe profundamente no nosso tema de hoje. Saber exatamente essa divisão para que a gente possa deixar morrer um tempo de sentimentos que se confundem com emoções, emoções que tomam a frente do sentimento, e a gente deixar morrer. Todo mundo que buscou terapia tem praticamente a mesma mãe, elas são irmãs, e não é à toa que a gente se conheceu. Afinidade sistêmica e espiritual entre nós, que estamos aqui hoje ouvindo sobre isso, é a mesma. Nós temos mulheres tal qual, homens tal qual na nossa família. Nós não nos encontramos à toa. Nunca é à toa. As afinidades sistêmicas fazem com que a gente se encontre. E deixar morrer essa culpa que não nos leva para frente de modo algum, tira o vício da nossa vida, o brilho das nossas conquistas, da nossa energia, sair do julgamento às pessoas que são os nossos pais, deixar morrer um tempo, literal. Eu falei muito sobre a morte em novembro, muita gente tem muita resistência a falar, inclusive, essa palavra, mas é necessário falar. Deixar morrer esse tempo, deixar morrer dúvidas. Deixa eu ver o que a Brecha está falando aqui. Eu sou muito com meu pai, também fui criada pela minha avó paterna. Minha avó paterna está viva até hoje, né? Minha imperatriz. É a grande mulher da minha vida, é o meu ícone maior, a minha avó. Eu tenho me preparado para o fim dela, né? E a gente tem conversas muito profundas sobre isso. A última vez que eu estive lá, ela disse para mim, você pode ter certeza, minha filha, que no dia que eu estiver morrendo, eu vou pedir para Nossa Senhora dar continuidade ao meu trabalho, cuidando de você, te cobrindo. Isso vai acontecer. E ela fala numa naturalidade, ela falou, todo mundo morre e eu estou aqui, Deus não me leva. Eu já estou até cansada. Eu falei, ai, vó, eu tenho que dizer um sim para tudo que você escolher, mas isso me dói mesmo. Porque ela é muito grande, né? Muito importante. E quando a gente olha para esse quadro todo, para essa realidade toda, que contradiz o que mídia, filosofias, ícones e blogueiros estão falando, né? Quando a gente olha para a realidade da vida dentro desse quadro, e a gente diz assim, cara, tá tudo bem, eu só tenho que cuidar de mim, eu só tenho que ficar bem. A gente pode deixar morrer uma série de culpas e viver plenamente a nossa vida de maneira interessante. Hoje, olhando para o fim, a minha proposta nessa meditação guiada é que a gente deixe morrer as trevas no sentido de escuridão, que nos tiram a possibilidade de enxergar o panorama real da vida. Quantas nuvens trevosas estão em nossos olhos que a gente não consegue ver a realidade da mutabilidade, de que tudo está em transformação, de que o outro não é pior que nós e ele é só diferente nos seus erros, nas suas condições, né? Deixar morrer a solidão, que é um tema sensível para muita gente. Ai, mas eu não suporto a solidão. A gente está sozinho aqui nesse mundo. E é importante que a gente lembre, a vida está acontecendo aqui dentro. E a minha alma, que está comandando este corpo aqui, ela está sozinha aqui dentro. E aqui dentro acontecem coisas que ninguém tem acesso. Essa solidão inerente ao ser humano, ela é observável e há que se ter uma aceitação em viver consigo mesmo dentro do seu corpo. Agora, existe um outro tipo de solidão que precisa ser trabalhada.
Muita gente vive na sensação de estar sozinho ou se envolve em relacionamentos mega problemáticos porque não consegue ficar sozinho, a gente não está sozinho. Aqui dentro, além de nós, tem uma informação de DNA de pai e mãe. A gente está acompanhado o tempo inteiro. Essa sensação de quando eu entendo realmente isso, quando eu sinto isso, eu estou aqui, eu sou um centro, uma mistura, e tem um DNA do meu pai e da minha mãe aqui dentro de mim, onde eu vou, eles vão comigo, eu sou a continuação deles, eu sou uma terceira coisa, que é a continuação deles, eu deixo morrer completamente a solidão. Eu vejo a morte da solidão. E por último, das tantas dúvidas. Dúvida é uma coisa muito comum entre as pessoas, troca de possibilidades, e o que eu faço? As pessoas buscam tudo quanto, né? Desde cartomantes a vivências de ayahuasca, por conta de tantas dúvidas. Dúvidas de quê? Do que fazer, para onde ir. Se eu não sei aonde eu estou e quem eu sou, eu nunca vou saber para onde eu devo ir, qual é o meu verdadeiro lugar no mundo. Quanto mais eu reconheço o lugar de onde eu vim, quem eu sou, filho de quem eu sou, e onde eu estou na vida, eu estou falando de idade, estou falando de condição intelectual, mental, o que eu ainda tenho que aprender, o que eu já posso contribuir, o que eu já posso dividir de conhecimento com os outros, o que ainda falta eu aprender. Eu sou filha de Jorge da Lúcia, neta do Domingos da Tereza, do Oswaldo da Josélia, eu sou mulher do Ricardo, eu sou mãe da Rafaela, da Júlia, da Pilar e de outras crianças que não ficaram. Eu sou uma terapeuta, eu moro em Taubaté, São Paulo, e o meu trabalho na vida é ajudar pessoas de muitas formas. Então, eu não tenho dúvida do que eu tenho que fazer, porque eu já me mapeei inteira. Quantas vezes a gente precisa desse mapeamento? Eu estou na dúvida porque eu vou fazer um negócio e eu não sei se isso vai ficar bom. Aí eu posso recorrer a uma série de lugares para experimentar campos de possibilidades, mas eu sei quem eu sou. Muitas pessoas estão indo nesses lugares não porque querem ter um panorama, mas porque ainda estão se mapeando. E aí gera dúvidas e dúvidas e dúvidas. O que eu faço? Eu vou por aqui, eu vou por ali, eu vou para o norte, eu vou para o sul. Eu caso, eu compro uma bicicleta, eu saio correndo com o cabelo pegando fogo pela rua, ou eu me tapo na piscina pelada. Milhões de dúvidas. Porque ainda não sabe onde está, quem é e de onde veio. Primeiro de tudo, tem que fazer esse zoom do Maps, para depois botar um próximo endereço. Seja um negócio, uma outra faculdade, um outro emprego, uma sociedade, uma parceria, um novo projeto. O panorama do que virá depende de onde eu estou, quem eu sou, de onde eu vim, de uma série de coisas. E isso é necessário que a gente deixe morrer essas dúvidas, olhando para esse mapeamento geral da vida. Estamos no ano 9, podemos deixar a nossa mãe a partir da nossa dinâmica. Eu quero fazer um pequeno exercício meditativo para a gente acender as luzes do amor divino em nosso coração. Na sequência, eu vou fazer uma outra dinâmica com cards para a gente comentar a respeito e vamos finalizar com um sorteio de 2 movimentos sistêmicos. Fiquem atentas, tá? Que eu vou sortear com os nomes que estão aqui, já vou até anotar aqui. Vou colocar na ordem que eu estou vendo na tela, tá? Sheila, Vanderleia, Maria Ivanete e Jess. Estamos em 11 pessoas. Daqui a pouco eu chamo a Pilar. Eu vou dar já o número de cada um, que depois eu vou chamar a Pilar para ficar bem claro, tá? Eliane é número 1, Edi é número 2, Breide é número 3, Raíza é número 4, Patrícia é número 5, Márcia é número 6, Cláudia é número 7, Sheila é número 8, Vanderleia número 9, Maria Ivanete número 10 e Jess
número 11, ok? Daqui a pouco eu chamo lá para a gente fazer o sorteio. Vamos ficar confortáveis, fechar os olhos, sentar numa posição confortável. Eu vou apagar minha luz aqui, vou colocar um áudio que já estava, inclusive. Vamos começar respirando, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Pelo menos 3 vezes. Agora nós vamos imaginar todos nós juntos numa roda, em cima de um grande tapete, confortável, macio. E entre nós há um ser divino, um anjo de luz, um anunciador do amor. E ele está de mão dada com a gente nessa roda. Esse anjo vai tocar sempre no peito de cada um de nós e acender uma pequena luz rosa no centro do nosso peito. E o anjo começa tocando o centro do peito da Eliane. E uma pequena luz rosa se acende. Perceba a presença do anjo na sua frente, Eliane. E depois de tocar seu coração, ele toca também no alto da sua cabeça. Agora ele dá um passo ao lado e toca o centro do coração da Edi. Perceba, Edi, essa presença celestial na sua frente. E na sequência, ele também toca o topo da sua cabeça. Perceba o crescimento suave dessa chama rosa no centro do seu coração. Logo em seguida, este anjo amigo se põe na frente da Bride e toca o centro do seu peito. Perceba como ficam as suas células, Bride, na presença dessa força divina. E ainda com o dedo direito no seu peito,
ele toca com o indicador da mão direita no centro da sua cabeça. Agora, o anjo se posiciona bem em frente à Raíza e também lhe toca o peito e o alto da cabeça. Perceba essa força diante de você, essa conexão com o alto, Raíza. Em seguida, o anjo dá um passo à frente e toca o alto da cabeça da Patrícia e seu coração simultaneamente. Perceba o toque, a presença, a luz vinda desse ser celestial tão especial. Agora é a vez da Márcia, que recebe um toque sutil no centro do peito e, na sequência, no topo da cabeça. Com mais um passo à esquerda, ele se posiciona agora bem diante da Cláudia. Os pés estão completamente alinhados e o anjo toca o centro do coração da Cláudia e também o topo de sua cabeça. Perceba, Cláudia, o calor de bênçãos, de vibração celestial em você. Mais um passo, o anjo se posiciona diante da Sheila. E toca o alto de sua cabeça e o seu coração simultaneamente. Perceba, Sheila, a vibração desse toque. Se renda a essa força superior e amorosa. Agora nós temos a Vanderleia alinhada frente a frente com esse anjo. Também recebendo o toque no coração e no alto da cabeça. Com mais um passo, amorosamente o anjo toca o coração e a cabeça da Maria Ivanete. Perceba a força divina bem na sua frente. Um pouco mais adiante, toca o centro da cabeça e do coração da Jess. E agora diante de mim, essa presença amorosa. Toca o centro do meu peito e da minha cabeça. E essa força, esse auxiliar celestial, com esse simples toque,
traz uma simetria no pensar e sentir de cada uma de nós. Sentimos levemente esse tapete levantar e levitar, nos levando para um outro nível de compreensão, de clareza, de sentimentos. Ao subirmos, sentimos uma luz dourada diferente nos tomar. Bênçãos divinas, amor incondicional, uma grande câmara de cura. É para onde somos levadas. Aquela pequena chama rosa no centro de nosso coração se expande para dar lugar a quem verdadeiramente somos. Os nossos pulmões respondem ao tamanho do nosso coração e se abrem para uma vida, não a partir dos medos ou carências que já sentimos, mas a partir da abundância e das bênçãos celestiais. Mais espaço em nosso coração, o centro do peito e o topo da cabeça devidamente iluminados, subindo a vibração com os pés fora da terra. Podemos decretar agora, dentro do nosso coração, com esse diálogo interno, o que queremos deixar para trás. O que queremos deixar morrer para o que o novo, para algo divino, celeste, brilhante, abençoado, nasce em nosso coração. Que essas nuvens trevosas que tomam a nossa visão, contaminando a clareza das nossas ações, contaminando a clareza sobre a realidade dos fatos. Essa nuvem trevosa que nos impede de nos enxergar plenamente se dissipe a partir da simetria do pensar e sentir que acabo de receber. Que essa sensação de estar só e de alguma forma abandonados neste mundo se dissolva. Que essa percepção de que muitos se foram e me deixaram se dissolva. Essa percepção de que não há ninguém por mim se dissolva à luz da vibração amorosa, do toque sutil desse ser celestial que nos elevou a vibração. E por último, que se desfaça em meu peito e em meu coração, no meu pensar, no meu falar, toda dúvida, toda interrogação de quem sou, de onde vim, das minhas tantas capacidades. Tudo isso se desfaz agora. Respirem profundamente, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca.
com o coração e o topo da cabeça iluminados, sentimos o nosso tapete voltar lentamente para cá, para o plano físico, para onde agimos, aonde a vida se manifesta, se realiza, se multiplica, se movimenta. Ao me aterrar novamente, agradeço aos céus pelo envio deste ser celeste que nos trouxe o fogo da luz divina, acendendo os corações gêmeos, nosso sentir e o nosso pensar. Respirem profundamente, se mantendo nessa roda ainda de mãos dadas. E devagar, cada uma no seu tempo, pode soltar a mão dessa cena da roda e ir voltando para cá lentamente. Tá todo mundo bem? Uhum. Quando a gente eleva a vibração, Berete, é comum. Acendeu mesmo, né, Berete? Ficou em profunda paz. Quando a gente faz exercício e chama para uma outra dimensão, isso acontece. O corpo inteiro relaxa, né? Eu vou entrar mais uma vez aqui com outro telefone para poder colocar aqui a imagem. Da dinâmica. Ok? Vocês veem a pedra marrom, a pedra preta e a pedra azul. Escolham cada uma a sua pedra e vem um card ali, cada uma está simbolizando uma coisa. Ok, Eliane, pedra azul, azul, para você daqui, era só para mostrar. Ok, todo mundo já escolheu? Quem escolheu a pedra marrom? Sinto muito, eu fui arrogante, é a grande frase. A preta é a do meio. Isso aqui está ligado a julgamentos que tivemos na infância sobre a nossa família ou pessoas que nos cuidaram. Quem se conectou à pedra marrom precisa de um profundo reconhecimento que recebeu o suficiente e que de alguma forma cobrar é arrogante. Acender a clareza em nós para enxergarmos o que podemos deixar morrer ainda esse ano, né? Para o novo renascer. Eu sei que tem pessoas que viveram situações difíceis na infância, e inclusive em áreas delicadas, problemáticos, violentos, mas do jeito que eles deram conta foi. E ainda cobrar é emitir boletos para si mesmo. Então, perceba se você não fez algo parecido também, saia dessa arrogância e ative um amor de gratidão. Às vezes não é possível um amor amoroso, mas é possível um amor de gratidão. Quem escolheu a pedra preta, quando vejo você, enxergo o meu destino. A pedra preta está falando sobre a nossa adolescência.
quem você tanto admirou na adolescência, quem era essa pessoa grande que você, de alguma maneira, disse assim, quando eu crescer, é isso que eu quero ser. Faça um reconhecimento formal essa pessoa, se ela estiver viva. Caso ela não esteja mais, você pode mandar rezar uma missa para essa pessoa, que é uma grande honra também. Deixar neste tempo também a visão dessa pessoa para enxergar quem você já é um grande caminho de solução. Quem enxergou, quem se ligou à pedra azul, eu sigo você. Isso está ligado à maternidade, a mulher que pariu, quem gerou crianças aí, quem não gerou crianças ainda está olhando para a mãe, pode ainda estar olhando para a mãe, né? Eu digo quem gerou criança, quem nunca engravidou. Quem já engravidou tem crianças, mesmo que essas crianças não ficaram, né? Então, olhe para a mulher que pariu, veja a força dessa mulher, mas veja que não é preciso mais, tá com a faca no dente. Você pode relaxar um pouco. Quando a gente tem filhos pequenos, parece que o mundo está contra a gente tem que fazer aquela criança sobreviver de qualquer forma. E quem teve filhos nova, né, eu tive 2 ninhadas, que eu digo aqui em casa, né, teve a ninhada dos 20 e a ninhada dos 30. Na ninhada dos 20 era muita luta, você ainda não tem grana suficiente, você ainda está muito improvisando, muita coisa. Então a gente fica meio no modo combatente. Deixa morrer a combatente e fica só com a parte amorosa dessa mulher, que isso pode te fazer muito bem, sem cobrança aos filhos. O amor não é dívida, é dádiva. Não podemos cobrar aos nossos filhos sobre as nossas próprias escolhas. Alguém quer comentar algo? Depois eu vou colocar isso tudo lá no grupo, tá? Alguém quer comentar algo sobre essa dinâmica? Tá todo mundo quietinha hoje, vocês estão estranhas. Vou pedir a Pilar para ela escolher um número aqui para mim. Pilar! Chega aí. Minha filha, escolha 2 números para mim de 1 a 11. 3 e 9. 3 e 9 foi a resposta dela. 3, Breide, e 9, Vanderleia. Traz meu telefone lá. Obrigada, Pilarzinha, meu amor, te amo! Ô, Breide, espera aí que eu vou falar com você pelo WhatsApp para a gente fazer um exercício muito objetivo. Deixa eu fazer esse exercício direto. Obrigada, minha filha. Você é maravilhosa. Traz um copinho de água aqui para a mamãe, que eu tô seca de sede Com de novo. certeza, minha Pilarzinha linda, maravilhosa. Vai abrir Deixa eu até a ir ver que eu câmera estava carregando. para Breide, agradecer. já escolha 3 pessoas, olhe, perceba 3 pessoas, que eu vou chamar você aqui no WhatsApp enquanto o telefone abre, tá? Tá. Já posso escolher a pessoa? Ou depois que você fale comigo? Tem o áudio fechado. Gi, tá o áudio fechado. Já pode escolher as pessoas já, que já está abrindo aqui, eu já vou falar com você. Ok. O Edi. Edi, ok. Edi, você pode ajudar a gente? Sim, posso. Uhum. A gente vai fazer direto aqui, sem bonecos, porque ele é bem objetivo, esse exercício. Quem mais pode ser, Breide? Pode ser a Cláudia. Cláudia Pereira. Ok. Cláudia. E pode ser Wanderleia. Vanderleia. Ok. Se vocês puderem abrir a câmera melhor. Não precisar se olhar. Ok. Deixa eu falar aqui com a Breide. Já comecem a sentir, porque os lugares já foram determinados, tá? Edi, Cláudia e Vanderleia. Se olhem, se percebam, sem pressa, e tragam o que vocês estão sentindo.
Como que tá, Ed? Estou sentindo uma certa rigidez, uma, ahn, uma rigidez carrancuda, sabe? Um semblante fechado. É algo Uhum, que eu não estou gostando. uhum. Ok. Você tem mais conexão com a Cláudia ou com a Vanderleia? Com a Cláudia. Uhum. Como que tá aí, Cláudia? Ai, desculpa, eu fui fechar a porta que meu filho chegou. Para Uhum, mim, eu tô sentindo assim um ambiente meio frio, sabe? Julgamentos, umas coisas assim. uhum. Você está se Eu não sentindo tenho, julgada? eu tô me sentindo julgada e assim, não consigo, parece que chegar perto delas. Uhum. Faz total sentido. E você, Vanderleia, como é que tá aí, amiga? Tá sem áudio. Você tem que tocar no microfonezinho da tela. Ai, saiu. Já já ela volta. Vamos deixar ela voltar. Ela voltou. Oi, Ivan, tem um microfonezinho aqui embaixo na sua tela. Toca nele que vai abrir o áudio para você. Tem que tocar a tela. Tem que tocar na tela mesmo. Isso, tem que tocar na tela. O microfone. Conseguiu? Não. Bem embaixo, quando você tocar na sua tela. Foi. Tá, telefone. Pronto. Tá. Como é que você está se sentindo aí? Eu estava sentindo uma zonzeira na minha cabeça, começou a girar minha cabeça. Uhum, Parece tipo uma pressão, sabe? uhum. E quando você olha para a Edi, como é olhar para a Edi? É bom, Uhum. é tranquilo olhar para ela. E você, Edi, quando você ouve a Cláudia e a Vanderleia falando, como fica para você esse lugar? Agora, a sensação, depois de ouvi-las falar, é de uma certa leveza, tranquilidade, veio até um Uhum. sorriso. Eu vi mesmo que mudou seu semblante totalmente. Parece que só de você enxergar isso já mudou completamente. Olhe para a Cláudia, Edi, e diga para ela: foi tudo de bom, Cláudia, foi tudo de bom, mas está acabando. mas está acabando. E eu digo sim ao fim. E eu digo sim ao fim. Como isso chega aí, Cláudia? Cara, muita tristeza. Tô bem triste. Uhum, E uma sensação de apego da minha uhum, parte uhum, em relação uhum. a ela. Diga para ela, Edi, tudo que você é Tudo que você é e significa e significa a minha vida na minha vida segue no meu coração. segue no meu coração. Eu te agradeço por tudo. Eu te agradeço por tudo.
Tudo. Tudo. Você é uma parte muito importante de mim. Você é uma parte muito importante de mim. Uhum. Melhora aí, Cláudia? Nossa, melhorou muito, muito. Passou a tristeza, assim, é o sentimento, assim, de... Ai, é uma coisa, assim, que eu passei triste, porém agora leve. Uhum. E você olhando isso, Vanderlei, como é? Meu corpo está acelerado, minhas mãos estão tremendo. É um sentimento de emoção, assim. Estou me sentindo abraçada. Entendeu? Uhum. Diga para Edi, Edi, eu estou pronta Edi, eu estou pronta para tudo que há de vir. para tudo que há de vir. Fica bom ouvir isso, Edi? Fica. Quero abraçá-la Uhum. e dizer que sim, também estou pronta. E como você fica aí com isso, Cláudia? Eu tô me sentindo livre agora, tá? Uhum. Deixa fluir, tá tudo bem. Uhum. Diga, Cláudia, para Vanderleia, tudo que você é, Vandeleia, tudo que você é, também eu também, estou. Eu também estou. eu também estou. E de alguma forma, E de alguma forma, eu viverei em você de outra forma. eu viverei em você de outra forma. Uhum. Como fica isso para você, Cláudia? Tô leve agora. Leve. A Foi embora. tristeza foi. Nossa, o aperto no coração da primeira, Sim, da sim. neta. Não, tô leve, tipo assim, deixa fluir. E tá tudo bem. Uhum. Uhum. Ok. Você também está bem, Edi? Estou bem. É uma despedida com a Cláudia, Uhum. Exatamente. com o coração agradecido, Exato. emocionado, mas deixando ir. Agora olhe para Vanderlei e diga: eu estou pronta, Vanderlei. Eu estou pronta, Vanderleia. E tudo que eu vivi vai comigo. E tudo que eu vivi vai comigo. Nunca há perdas. Nunca há perdas. Tá tudo dentro. Está tudo dentro. Fica bom ouvir isso, Vá? Fica. Fica. Então, uma sensação de paz, de tranquilidade e segurança. Perfeito. Muito bom esse exercício. Perfeito. Eu não vou abrir agora, porque a gente ainda vai fazer um exercício para Vanderlei. Então, depois eu vou abrir os dois, tá? Para a gente não ir para o racional. Obrigada, gente. Era isso. Breidinha, depois a gente conversa com calma, tá? Depois a gente conversa com calma, mas depois eu vou abrir o exercício. Agora, Van, escolhe 3 pessoas também, e eu vou chamar você aqui pelo WhatsApp, tá? Tá. Cadê? A Raíssa, a Cláudia e a Breide? É a Breide. Isso. Então, é a Cláudia, né? Isso. Mas A quem? Raíssa, A Raíssa Raíssa e a Breide. e a Breide. Ok, as 3 aqui em cima. Isso. Cláudia, sintoniza agora em quem você está representando. Na sequência, a Raíssa e depois a Breide. Vanderlei, você tem meu WhatsApp? Eu acho que tem aqui, deixa eu ver. Me chama aqui rapidinho, que eu não estou achando você. Tá. A Raíssa, eu não tô vendo ela. É isso, você pode abrir sua câmera, querida? Não, Eu acho não que não. posso abrir, eu posso falar. Tá bom. Vai, tá. É que eu tô num lugar super escuro, então não vai fazer diferença. Entendi. Não, não encontrei.
Deixa eu olhar aqui de novo. Peraí, como é que eu baixo? Você está no grupo? Eu acho que eu não tenho anotado o seu número. Peraí, eu também acho que não salvei, então. Tem um da França. Ah, porque você veio do grupo da França, né? Isso, Ah, então eu acho que você não tem. Anota aí meu número rapidinho e me chama aqui tá. no WhatsApp. 12. Calma aí. Mas tem aqui seu número? No... No grupo tem. Calma aí, deixa eu... No grupo da Fran eu não sei. Ou vamos fazer tudo velado, depois a gente se fala. E aí no final eu vou abrir e aí você vai entender tudo o que aconteceu. Ah, tá bom, Ok, então. tá, Cláudia, sente esse lugar, sem pressa, e me traga notícias daí. Assim, para mim tá muito difícil, como eu não estou enxergando a raiz, não seria melhor escolher outra pessoa para eu enxergar? Porque, tipo, Você precisa olhar, né? eu Ok. preciso ver. Pode ser Maria? Pode ser, pode. Maria Ivanete pode abrir a câmera? Isso. Oi. Você pode abrir a câmera, Oi. Maria Ivanete? É que a minha internet está um pouco fraca, às vezes fica falhando. Posso sim. Tá. Pronto. É, porque você está no carro também. Tá. Eu acho que como ela está em movimento, não vai ser muito legal ela sentir esse lugar. Tem que ser uma pessoa que esteja concentrada. Vamos chamar a Edi de novo, que a Edi já está... a Edi... Ah, mas agora a Raíssa abriu a Ah, a câmera. Raíssa apareceu. Ah, tá bom. Então fica Tive aí, que Raíssa. acender a luz, eu só não vi essa necessidade. Eu estava muito tranquila no escuro. É Agora sério. tudo mudou. Ó, Cláudia, olha para ela. Sim. Ah, eu sinto assim, eu tô sentindo assim, parece que um ser querendo ser superior a mim, sabe? Eu não, como que eu vou dizer? Vem das duas, assim, ó. É tipo, fica na sua que quem manda aqui sou eu. Uhum. Mais ou menos isso que eu sinto. Autoridade, alguma coisa assim. Aham. Como isso chega aí, Raíssa? Tanto faz para mim. Eu tô bem, confortável, eu tô sentindo vontade de fazer minhas coisas, de comer, de viver a vida. Eu não tô muito ligando para ela porque ela pensa. Tipo, tanto faz. É o que eu tô sentindo. Uhum. E para você, Breide, como é ver essa posição das duas? É como, não sei, é é, como se fosse uma briga interna, Uma briga interna. sim, Exatamente isso. é uma briga interna e como se eu falo assim, eu tô fora, assim, Uhum. tipo, não topo com isso, não quero, Uhum. eu Uhum. não quero, eu tô na minha paz e pronto, entendeu? Eu não quero isso, não, não, ou seja, me incomoda muito, Uhum. não quero nem ficar perto, tipo isso. Perfeito. Cláudia, você tem mais ligação com a Raiz ou com a Breide? Eu tenho mais com a Breide. Entendi. Mas eu sinto assim que eu quero, sabe? Assim, parece que eu quero me aproximar, eu quero fazer as coisas e elas não dão espaço, que tanto faz. Ah, isso é muito chorona, sabe assim? Uhum. Eu sinto essa sensação das duas. Mas, Uhum. assim, um pouco mais de afeto pela Breide. Entendo. Olha para a Raíza, Cláudia, e Sim. diga para ela, Raíza,
Tudo foi como foi. Peraí, como é que é? Eu não entendi. Tudo foi como foi. Tudo foi como foi. E eu estou disposta E eu estou disposta a abrir mão disso tudo a abrir mão disso tudo. para um novo tempo chegar. Quando? Para um novo tempo chegar. Para o novo tempo chegar. Isso faz sentido para você, Cláudia? Faz, mas eu queria tanto me dar bem com ela, sabe? Eu queria tanto, tanto. E ela não, ela me esnoba, vamos dizer assim, me esnoba. Tá nem aí. Eu sinto assim, eu tenho meu próprio tempo, então eu preciso de respeito, eu tenho meu tempo. Eu sinto assim, eu quero ficar sozinha, no meu escuro, eu quero ficar pelada, eu quero comer o que eu quiser, eu tenho meu próprio tempo, me deixe em paz, eu não tô nem aí, entende? Mas é algo assim estranho. É bem assim, tipo, eu muito luto, estranho. parece que eu quero lutar por uma coisa, ter você aqui, você... Não, mas eu não quero, eu tenho meu próprio tempo, eu não quero, eu tô bem, entende? Eu não quero ser puxada de volta, eu tô bem. E me dá uma fominha, uma vontade de chorar, assim, eu tô presa. Me deixa. Olha para ela, Cláudia, para a Raíza, e diga para ela, foi do jeito que foi, e eu sinto muito que tenha sido assim. Foi do jeito que foi, e eu sinto muito que tenha sido assim. Mas eu me retiro disso. Mas eu me retiro disso. Eu deixo você no seu tempo. Eu deixo você no seu tempo. Melhora, Raíza? Me dá um alívio no coração, mas eu não sinto que é verdadeiro. Eu sinto que ela tá falando só para mascarar alguma coisa. Sabe? Parece que ela me quer de volta ali, mas eu não quero, eu tô bem, eu só não quero ser prejudicada em nada, eu quero seguir. Então, diga você para ela, Raíza, eu digo adeus a isso tudo. Eu sinto raiva. Eu digo adeus a isso tudo. Eu sinto muita raiva, muita raiva. Eu quero ficar em paz. Eu sinto muita raiva, não sei porquê. Isso me machuca. É porque tem muita coisa, são muitos pequenos eventos que você está simbolizando. Cláudia, diga para ela, eu deixo você na paz para que eu também siga em paz. Eu deixo você na paz para que eu também siga em paz. Como está esse diálogo para você? Peraí, Cláudia, como está esse diálogo para você, Breite? Eu tô sentindo, assim, tipo, vontade de chorar, uma tristeza, assim, muito grande, assim. Vontade de chorar mesmo, chora, porque quero chorar mesmo. Botar no chão para chorar. Assim, porque parece que não tem solução. Entendi. Então, eu tô cansada. Ok. Eu tô muito cansada. Tô cansada e eu quero me jogar no chão, assim, tipo, chorar. Porque eu não tô conseguindo lidar com essa situação. Então, parece que não tem remédio, parece que não tem solução, assim, tipo, não consigo enxergar, ou ela não consiga me enxergar, e isso é a situação. Ela não consegue me enxergar, eu sinto tipo, como se fosse uma tristeza, entendeu? Não sei, é uma tristeza pelas duas, eu sinto uma tristeza pelas duas. E vocês vão entender o que está acontecendo. Maria Ivanete, você está sentindo isso porque você está dentro do campo. Na verdade, quando a gente abre um campo de possibilidades, outras pessoas começam a sentir também. Isso é comum, tá? Mas como isso é um exercício, eu não vou abrir muito, eu não vou colocar tanto que eu nem peguei bonecos nem nada.
Então, eu vou abrir qual é o exercício que vocês vão entender o que está acontecendo, especialmente a Vanderleia, que o exercício é dela, né? A Cláudia está representando a Vanderleia. A Raíssa está representando o que tem que morrer, coisas destes 9 anos de estrada que precisam ficar para trás, que precisa, tipo assim, ó. E a Breide significa o que vai nascer a partir de 2026. E você percebe que a Breide, ela fica triste. A Raíssa diz assim, ela diz que ela vai embora, que está tudo bem, mas não está, e eu tenho raiva. Então, há muitas questões, Vanderlei, não sei se você já fez constelação, se você já passou por alguma terapia fenomenológica, né? Esse é um exercício bem objetivo para a gente olhar etapas da vida. Só que tem muitas outras coisas aí dentro. Então, qual é o recado desse exercício? Se não resolver o que passou nesses 9 anos, e a Raíssa não está representando aqui os 9 anos, mas uma pessoa em específico, que provavelmente você já deve relacionar aí dentro do seu coração quem é. E a Cláudia, ela tenta sair disso e ela não consegue ver a Breide. Ou seja, se não encerrar o que a Raíssa significa, não tem como deixar nascer o que a Breide está disposta a trazer. E esse é um movimento muito específico que você deve olhar com bastante cuidado. Depois, se quiser bater um papo numa videochamada, a gente pode aprofundar um pouquinho e eu te dar alguma orientação com isso. E no exercício da Breide, a Cláudia também simbolizava ela, ou melhor, Edi simbolizava ela, Cláudia simbolizava o que passou, né? E a Raíssa o que viria, ou o contrário, a Raíssa era o que viria. E ficou muito claro que tinha uma atratividade. Não, até foi Wanderleia. Foi Vanderleia que era o que ia chegar. Isso. Essa alegria de manifestar algo novo, né? E a Lili, o que tinha que ficar para trás, o que aconteceu nesses 9 anos, essa jornada de 9 anos. E você vê que quando, e isso é uma frase do professor Almir, que ele sempre fala, né? Quando o passado é reconhecido, ele serve ao futuro de bom grado. Você vê que como as falas da Edi, de olha, foi você que me trouxe aqui, e muito obrigada, e você faz parte, isso se acalma, e isso de fato pode... A Cláudia falou, tá bom, deixa elas irem, tá tudo bem, foi acalmando o coração. Quando a gente faz uma jornada de 9 anos, e a gente também, dentro dela, tem uma jornada pessoal de setênio, de 7 anos, a gente tem que olhar quem nós fomos nesse caminho, o que nós aprendemos, o que nós perdemos, quem nós nos tornamos. Aí a gente deixa morrer esse tempo para começar outra etapa. Então, quando a gente não consegue deixar morrer, que é o que a gente está vendo aqui nessa etapa, às vezes por uma dor, por um evento traumático, um luto, a gente não sabe exatamente o que é, a gente não consegue olhar para frente, e é aqueles movimentos da vida que diz assim, eu não saio do lugar, eu faço esforço e a coisa não está andando, né? Eu me dedico tanto a tal coisa e não dá fruto, meu pé de laranjeira não está florescendo, de todo mundo está cheio de fruto. É porque tem alguma coisa nessa jornada que precisa ser honrada, precisa ser vista, mas como não é uma constelação, é um exercício, fica o alerta para olhar para isso com calma, Van, e se você quiser bater um papinho depois, a gente pode conversar. E é isso que eu estou sentindo. É isso que eu senti no exercício, que eu não sou enxergada, ela não consigo me enxergar. Porém, me dá uma tristeza muito grande, assim, sabe? Tanto assim que minha vontade é chorar, ficar no chão chorando, entendeu? Porque ela não consegue me enxergar. Sim, ainda não tem lugar para nascer o novo, foi isso que se apresentou. Tem coisas a resolver nessa estrada, pessoas, lutos, perdas, enfim, para que isso realmente fechou, é isso, foi isso mesmo, não tem jeito, obrigado vida, já aprendi, aí o novo pode chegar. Enquanto isso, não tem espaço, e há uma tristeza, porque o novo quer chegar. Você veja que incrível, o novo quer chegar, ele está triste porque ele não consegue enxergar o seu lugar nem ser visto. Isso é muito profundo, né? Para a gente olhar quantas vezes, e todas as vezes que eu abro, às vezes exercícios simples, grandes respostas chegam a nós. Meninas queridas, muito obrigada pela participação de vocês. Esse exercício é sempre muito legal, sempre muito bacana ver essas aberturas. Bom, já estamos com 2 horas de encontro, porque
Quem tem limite é o município, né? A gente não tem. Que bom estar aqui com vocês, sempre delicioso Obrigada, compartilhar Gi. isso tudo. Foi maravilhosa. Exercícios sempre dão um panorama legal para a gente, sempre nos Obrigada, trazem precisava urgente. olhares, isso. Às vezes um pequeno movimento desse traz muita informação. Gratidão a cada uma de vocês, a cada coração. Teve gente que já saiu, não pôde continuar até aqui no final. Vamos todo mundo, quem puder, aí abrir para a gente tirar uma fotinha bonitinha, para a gente colocar lá no Insta, que fica tão lindo. Deixa eu pegar a câmera aqui. Pronto. Vou marcar todo mundo de vocês lá. Muito obrigada, Deus abençoe vocês. Dia Obrigada, 28 ou 29, sei lá, a gente tem um de encerramento do ano e olhar para 2026, também vai ser nesse mesmo horário, mas eu vou avisar direitinho com vocês. E foi bom que a gente fez no portal 12/12, né? Olhar para o que está morrendo e o que está nascendo no 12/12 tem uma força enorme, né? Beijo, meninas, fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Tchau. Ah.